E aí, pessoal, tudo certo? Vamos iniciar aqui da sequência, na verdade, né? Tá conversando como fazer algumas análises, considerando aí que na estrutura nós temos materiais contráteis, saturados e materiais que podem desenvolver uma perda de resistência. No caso aqui nós estamos vendo um ensaio trexial, isso aqui é de um rejeito. Nós podemos verificar que há grandes deformações ele tem uma perda significativa de resistência. Aqui no gráfico de tensão-deformação, a gente vê quanto maior as tensões de confinamento, maior a perda, né, de resistência. Né? A gente chama isso aqui também de fragilidade do material. Para pequenas tensões de confinamento, ele nem tem tanto problema assim, inclusive para essas tensões mais baixas, né, a 100 kPa, o material ele tem uma ruptura, ele é dilatante. Reparem aqui que as poropressões são negativas. Quando você tem uma poropressão negativa, ele está dilatando, significa que ele está tendo que aumentar o índice de vazios para poder romper. Agora, quando você gera poropressão, em todos os outros casos aqui, está se gerando poropressão. 200, 400 e 800 kPa. Gerando poropressões, esse material vai ter uma ruptura não drenada e aí uma perda significativa. No diagrama PQ, quando ele é dilatante, ele vira para a direita. A gente pode ver aqui que o primeiro gráfico ele vira à direita e os outros ele vira para a esquerda. Então isso aqui também é outra maneira de se verificar se o material é suscetível ou não. Se ele, no diagrama PQ, ele vai para a esquerda, normalmente é uma ruptura não drenada. E se ele gera poropressões também. Basicamente essas duas questões. E aí pode-se definir critérios de ruptura, né? Com máxima obliquidade e máxima tensão desviadora, definindo os ângulos de atrito. E aí a gente também define a resistência não drenada. Vai ver quais seriam essas formulações logo à frente. Primeira forma de definir parâmetros desses materiais, né, para resistência não drenada. Os primeiros estudos foram feitos por Terzagh e Peck, em 67. Eles fizeram ensaios SPT, retiraram amostras e obtiveram a resistência no ensaio de cisalhamento simples. Então pegaram ali pequenas amostras, levaram para a prensa e determinaram essa resistência. A gente sabe que pela uma avaliação usando ali os métodos de Mohr-Coulomb, círculo de Mohr também, a gente pode verificar que a resistência não drenada ela é a resistência ao ensaio de cisalhamento simples de 2. Então, esse SU, né, que é o parâmetro não drenado que a gente vai usar nas análises, vai ser obtido dessa maneira. O SU aqui que é em função da resistência, obtido pela correlação aqui em função do N, né? SPT. Isso aqui é a maneira mais simples que tem, né? E assim, nós temos alguns estudos de casos que mostram que essa análise, apesar de ser simples, né, ela é bem coerente. Outra proposta foi por Olson e Matson, usando ensaios trexiais. A gente pode pegar aqui a resistência de pico, né? Da diferença de tensões, sigma 1 menos sigma 3, dividido por 2 vezes a tensão de confinamento. E também a liquefeita é da mesma maneira, mas se utiliza a tensão, né? Essa tensão desviatória no estado crítico, ou seja, a grandes deformações, e também cosseno do ângulo de atrito a grandes deformações. Da mesma forma, dividido por 2 vezes a tensão de confinamento. Se tem um ensaio de cisalhamento direto, a resistência de cisalhamento dividido pela tensão vertical ali aplicada no ensaio, né?
quando ele está cisalhando. E da mesma maneira a resistência dele, mas aqui há grandes deformações, né, no estado crítico, dividido também pela resistência vertical, que é a resistência aplicada no material. Então, essas aqui seriam as propostas para a gente obter os parâmetros por meio do ensaio axial e cisalhamento direto. Outra proposta realizada por Olson foi fazer estudos, né? Pegou vários estudos de caso, plotou em gráficos, né? E verificou que tinha algumas linhas de tendência. E, por meio dessas linhas de tendência, foi possível traçar equações para se prever a resistência desses materiais. Aqui está em função da resistência de ponta corrigida e pode ser também correlacionada com N60 do NSPT. E aí tem uma proposta tanto para a resistência de pico quanto para a resistência líquida. Um pouco mais à frente, Sandra Karimi, que trabalhou com Olson, né, ele verificou que existiam algumas diferenças de resistência se o material está nessa porção. Reparem, aqui é talude. Se o material ele rompe nessa posição, ele vai ensaio axial de compressão é o mais indicado. Se ele estiver nessa outra posição, que é mais próximo ao pé da estrutura, normalmente aqui a gente verifica que o ensaio de extensão é um ensaio triaxial também, mas ele mantém as tensões de confinamento e ele gera aí, ao invés de compressão, né, ele vai estendendo o corpo de prova, e por fim o cisalhamento simples, estaria nessa base aqui. Então, dependendo de onde o material está, você tem aí um comportamento um pouco diferente e a gente sabe que os parâmetros mudam, né? Os valores, os resultados são um pouco diferentes. E aí propôs equações também diferenciadas, tanto para essa parte de compressão, extensão e cisalhamento simples. Bom, além desses estudos, né, desenvolvidos por Sandra Karimi, a gente vai falar de Robertson. Robertson estudou argilas normalmente adensadas. Ele verificou que a tensão não drenada, né, ela pode ser obtida pela resistência ponta corrigida, menos tensão vertical, sobre NKT vezes a tensão vertical, para ser aí uma tensão normalizada, por isso que divide pela tensão vertical efetiva. Resumidamente, fica QT sobre NKT. QT é obtido por essa expressão, né, que é a resistência de ponta corrigida e normalizada, e o NKT pode se obter por essa expressão em função da resistência pelo atrito lateral corrigido, normalizado. Bom, então, isso seriam para argilas normalmente adensadas. Agora nós temos também aquelas argilas que são pré-adensadas, que já tiveram uma tensão elevada aí ao longo da sua vida. Para se calcular a resistência não drenada desses materiais, é indicado utilizar o CR. O CR ele pode ser obtido por essa correlação em função de QT. Logicamente, se tiver ensaios aí de adensamento, a gente pode ter a tensão de pré-adensamento, dividido pela tensão vertical, obtém o OCR da mesma maneira. E a equação fica basicamente assim, né? A resistência de uma argila normalmente adensada, que é a equação anterior que nós vimos, vezes OCR elevado a 0,1. Bom, e aí a gente vai ter também correlações para solos mais arenosos, né? Para solos arenosos, a sugestão Robertson seria essa expressão em função da resistência de ponta corrigida,
acima V0, né? PA, que seria a tensão atmosférica, sobre tensão vertical elevado a N. Se for N igual a 1, QTN é igual a QT. N igual a 1 normalmente são areias, né, que são areias padrões, né, mas o material nem sempre é assim, dependendo da classificação dele. Então recomenda-se calcular o N por essa expressão, em função do índice de grupo dele, solo, e também calcular o QC, que pode ser obtido por essa equação, também em função do tipo de solo, que é o QC. Por fim, QTNCS é igual a QTN vezes QC. Então é uma maneira de normalizar a resistência dessa areia, né? Variando aí dependendo do tipo. A equação fica assim, a resistência ali foi feita, uma resistência normalizada, igual a 0,07, exponencial de 0,84, QTN.CS mais 0,3 sobre QTN.CS. Bom, para solos, então, arenosos. E aí, um detalhe que a gente tem que ficar atento é o seguinte: como nós estamos falando de ensaios de campo, normalmente nós temos aí uma quantidade enorme de resultados, principalmente quando se fala de CPTU. Ele tem dados a cada 20 centímetros. Né? Quando a gente soma todos os furos em determinado material, dá uma quantidade enorme e isso tem uma variabilidade. Por isso, se realizar estudos estatísticos. O que nós temos observado, né, recomendado, seria utilizar aí uma curva de distribuição, normalmente log normal, 3 pontos, pode ser a log normal simples também, depende do material. E a resistência dele, né, corresponde ao 20º percentil, ou moda, que é quando ele está aqui mais no alto. Então esse aqui é o método que tem sido mais indicado, tá? 20º percentil ou moda. Robertson tem falado também 30º percentil, tá? Quando usa 30% aqui. Mas no geral o 20º percentil é até mais conservador. Se utilizar ao invés de usar uma curva log normal, pode-se utilizar também uma curva de probabilidade normal, né? Seria aquela curva do sino. E a curva do sino, o indicado é você usar a tensão média menos um desvio padrão. Então esse aí seria o valor a ser utilizado aí nas análises. Bom, e daqui a pouco a gente continua com os estudos, né? Como se realizar essas análises de estabilidade. Tamo junto, pessoal. Até mais.